Você já sentiu aquela vontade de se distanciar emocionalmente de uma situação, como se pudesse observar tudo de fora, sem ser afetado diretamente pelas emoções ou pelo caos que acontece ali ao seu redor? Por exemplo, uma discussão de trabalho ou uma discussão em casa, quando as emoções parecem que começam a tomar conta de você e você só quer se afastar, só quer enxergar aquela situação com mais clareza e poder responder de forma mais equilibrada, sem deixar a raiva e a frustração dominar as suas emoções. Isso é impessoalidade e é um dos princípios do budismo, e hoje eu vou te explicar como trazer essa perspectiva pode trazer diversos benefícios para a sua vida, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina. Se você não me conhece, seja bem-vindo, e eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, para mudar o seu foco, para mudar a sua produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal, de deixar seu comentário, de deixar o seu review, para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar dessa zona de conforto, que vai gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Seja YouTube, Instagram, você será sempre bem-vindo. E no campo da filosofia e também da espiritualidade, a impessoalidade ela se refere a uma capacidade de se distanciar das emoções e dos julgamentos e apegos pessoais em relação aos acontecimentos de fato, né? É um estado mental onde a gente observa o mundo com uma certa neutralidade. Ao contrário do que pode parecer, ser impessoal não quer dizer que você é insensível ou que você é apático, mas que você tem a capacidade de não se deixar dominar pelas emoções e pensamentos que possam ali naquele momento obscurecer a sua compreensão da situação. Para entender esse conceito, é importante que a gente entenda a diferença entre empatia e apego. Enquanto por um lado a gente tem a empatia, que permite que a gente se conecte com os outros sem um envolvimento emocional, ou seja, a gente entende o outro, mas sem envolver com as suas dores e dificuldades, o apego ele cria uma identificação com esses sentimentos alheios, deixando a gente mais vulnerável a sofrer junto com eles. Por exemplo, imagina que você tem um familiar que está enfrentando aí uma dificuldade financeira. Se você tem empatia, você vai ouvir, você vai oferecer conselhos, mas se você tiver apego, você vai acabar internalizando esse problema como se o problema fosse seu. Você vai se sentir ali angustiado, você vai perder o sono e você pode até se sentir culpado por não conseguir resolver a situação, como se realmente o problema fosse seu. Esse apego, de forma excessiva, é claro, ele pode gerar ali um peso emocional que é desnecessário. E a impessoalidade, ela traz ali, ela é uma prática que ajuda você a estabelecer uma postura de empatia madura, onde você consegue entender e ajudar os outros, mas sem ser afetado pelas emoções que estão envolvidas ali, né? No próprio budismo, a impessoalidade ela está intimamente ligada ao conceito do não-eu, né? Do anatta. O não-eu é uma das 3 marcas da existência, juntamente com a impermanência, que é o anicca, e o sofrimento, que é o dukkha, mas eu vou deixar para falar sobre esses outros 2 nos próximos episódios, tá? E esse conceito do não-eu, ele afirma que o eu, como a gente entende, como a gente concebe, junto com as suas emoções, com os seus pensamentos, com a identidade, ele é uma ilusão. O apego a essa noção de identidade, ela causa sim sofrimento, porque a gente acredita que nós somos permanentes, que nós somos imutáveis, quando na verdade a gente está ali em constante transformação. Em outras traduções e filosofias, como por exemplo o estoicismo, que eu trago bastante aqui, também tem um conceito muito semelhante, onde eles defendem que a gente tem que manter a calma e o desapego diante dos eventos externos, né? Já que eles estão totalmente fora do nosso controle, né? Aquela questão de ter atenção ao que está no nosso controle. A própria psicologia cognitiva moderna, ela também apresenta uma visão relacionada à impessoalidade, o conceito do descentramento, né? Que descreve ali a nossa capacidade de observar os nossos pensamentos e sentimentos sem a gente se identificar efetivamente com eles. E tem, óbvio, muitos estudos aí que mostram que essa habilidade ela é fundamental para reduzir aquela ruminação e a própria ansiedade, né? Isso porque quando a gente se desapega desses pensamentos intrusivos que ficam ali, a gente fica ruminando, pensando sobre ele o tempo todo, a gente deixa de alimentar esses ciclos viciosos e esse estresse emocional. Um exemplo clássico que ilustra a impessoalidade, que vem aí da tradição budista, é uma metáfora, né? Imagina um rio aí
fluindo calmamente com águas limpas, que estão ali refletindo o céu azul, tudo tranquilo no seu estado natural e tudo sereno, e o curso segue ali de forma inabalável. Mas vem uma tempestade e ela atinge ali a região, a água do rio começa a receber ali alguns galhos, algumas folhas, a lama é trazida para dentro da superfície ali do rio, transformando o rio mais turvo, mais caótico, e antes ela era cristalina, agora ela está ali cheia de sujeira, e a calmaria parece ter desaparecido por completo, né? No entanto, quando a tempestade passa, aquela lama ela começa a descer, começa a se assentar no fundo do rio, e aos poucos o rio vai ali recuperando a sua clareza, ele volta a fluir de forma mais tranquila, como ele era antes da perturbação. E essa metáfora, ela representa a nossa mente, né? A mente humana. Quando a gente enfrenta aí desafios, emoções internas ou conflitos, a nossa mente ela se agita, é como esse rio durante a tempestade. E a gente sente ali uma turbulência de emoções, a gente sente raiva, ansiedade, medo, frustração. E a nossa visão dessa situação, ela fica ali barrenta, né? Igual o rio, né? Mas quando a gente pratica a impessoalidade, a gente aprende que não se pode deixar pelas tempestades emocionais que vão acontecer durante a nossa vida, né? Assim como no rio, a nossa mente também tem a capacidade de voltar à sua clareza natural. A impessoalidade, ela ajuda e ela ensina a gente a observar essas emoções e esses pensamentos e como eles são pensamentos passageiros, sem que a gente se apegue efetivamente a ele. E com paciência, liberdade, prática, essas emoções intensas, elas vão começar a se assentar e a gente volta ao nosso estado de tranquilidade, de calma, né? Que não significa que a gente está ignorando as emoções ou os problemas, mas que a gente está permitindo que eles venham, a gente analise eles sem se prender ali às emoções, sem se envolver profundamente, né? Sem ser arrastado por eles. E, assim como o rio não para de fluir por causa da lama temporária, dos galhos, a gente também segue o nosso caminho sem perder a clareza, sem perder essa nossa clareza interior e estar sempre no momento presente, mesmo com as tempestades que acontecem na nossa vida. E essa metáfora do budismo, ela é muito bacana porque ela ajuda a gente a refletir sobre como a gente tem que aceitar os fatos que acontecem ao redor na nossa vida e também entender que essas emoções alheias, elas impactam a gente, mas elas passam, né? E como é que a impessoalidade ela pode melhorar as nossas vidas? O primeiro ponto é na tomada de decisões, porque quando você consegue tomar decisões mais claras, mais embasadas no racional, sem deixar as emoções momentâneas ou pressões externas influenciarem com qualidade a sua decisão, você se distancia dessa situação e você avalia sim os prós e contras de forma mais objetiva, levando a consideração dos fatos que estão acontecendo, ao invés de agir de forma impulsiva, né? Por exemplo, se você está no supermercado e se depara ali com aquelas promoções de última hora, né? Uma promoção, compre aqui 5 potes de Nutella pelo preço de 3. E aí você ali, nas suas emoções, não quer perder aquela oportunidade. Mas quando você pratica a impessoalidade, você se afasta do desejo momentâneo e analisa: eu realmente preciso disso? Eu preciso de 5 potes de Nutella? Ou eu estou sendo influenciado, por exemplo, pela oferta? O segundo ponto é a resiliência emocional. A impessoalidade, ela não significa você ser frio ou ser distante, mas ter a capacidade de lidar com os desafios sem deixar se abalar por eles. Isso vai aumentando a sua resiliência emocional, te tornando mais preparado para enfrentar momentos difíceis, né? Sabendo que essas tempestades emocionais, elas vão ser temporárias, elas vão passar. E, por exemplo, se você estiver no seu trabalho e recebeu um feedback negativo ali do seu chefe sobre um projeto que você, se dedicou muito tempo, muito esforço, a princípio é normal que você sinta aquela frustração, aquela raiva, mas quando você aplica a impessoalidade, você percebe que a crítica não é um ataque pessoal. Ao invés de deixar aquela crítica abalar sua autoestima, você passa a olhar aquele feedback, né, aquela crítica, como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de melhoria. E com isso você recupera a sua energia emocional de forma mais rápida e volta a focar no que você precisa para ajustar e entregar melhor os seus resultados no futuro. E isso também melhora os relacionamentos, né? A impessoalidade, quando a gente pratica, a gente consegue separar as nossas emoções dos problemas dos outros. E por que isso é importante? Isso permite que a gente ofereça um apoio sem que a gente se sobrecarregue emocionalmente. Se a gente tiver ali um conflito, seja em casa, seja no trabalho, a impessoalidade ela ajuda a gente a ouvir
com empatia, mas sem reagir de forma agressiva ou de forma defensiva, reativa, né? Por exemplo, durante uma conversa com a família ali no jantar, por exemplo, surge um conflito. Sem essa prática da impessoalidade, você pode rapidamente se sentir ofendido ou reagir ali com firmeza, ser mais contundente, mas quando você se distancia emocionalmente, você percebe que a pessoa só está ali expressando o ponto de vista dela, e a sua frustração nesse cenário, né, ela vai ficar de fora. Então, assim, ao invés de reagir impulsivamente, você escuta com calma e responde de forma mais tranquila, para que não haja ali uma discussão intensa, né? Um outro ponto é a gestão de estresse. Quando você não se envolve emocionalmente em cada uma das situações de estresse, você consegue se manter focado, você consegue manter ali a calma, e é como se fosse ali um filtro emocional, vamos dizer assim, que permite que você lidere com o estresse e lide, né, com esse estresse de forma mais calma, menos reativa, sem se deixar consumir pelas pressões do dia a dia. Então imagina no final daquele dia, quando você já está com o autocontrole baixo, você chega em casa e aí encontra a casa toda desorganizada. Isso nunca acontece, né? Imagina. E normalmente isso vai gerar ali uma frustração, vai gerar um estresse, mas se você está praticando a impessoalidade, você percebe que ficar chateado não vai resolver o problema, não vai mudar a situação. Então você ali pode optar por deixar de lado as emoções e organizar um plano simples. Olha, vou arrumar o que puder agora e vou relaxar, e o resto eu faço amanhã e tudo bem. É isso. Assim você evita ser dominado pela instrução ali, pela intrusão daquele pensamento, e consegue lidar com a situação de forma mais leve, mais organizada. E por último, né, a gente tem a produtividade. Com menos tempo dedicado ali a preocupações que surgem com essas questões emocionais, né? Ou seja, com os estresses que acontecem do seu dia a dia, você consegue botar mais foco, com mais eficiência, você passa a usar melhor a sua energia mental, as suas emoções em tarefas que realmente são importantes, sem distrair com questões que são emocionais e que, por exemplo, não podem agregar valor. Então, você está ali estudando para uma prova ou focado em alguma tarefa do trabalho, mas é interrompido por aqueles pensamentos intrusivos sobre uma conversa que você teve de manhã e que pode ter sido tensa. Ou teve um amigo ali, e aí você fica imaginando, poxa, será que ele realmente pensa o que ele disse de mim? Quando você pratica a impessoalidade, você está decidindo ali por conta própria que naquele momento a sua prioridade é se concentrar nos seus estudos, é se concentrar naquelas tarefas que você está fazendo. E você percebe que resolver o problema com o seu amigo pode esperar, e que agora não é hora de focar nisso, isso não é o mais importante. Isso permite que você mantenha ali a concentração e conclua a sua atividade de forma mais eficiente e não seja pego pelas emoções, né? Parece muito bom, né? Mas o que você pode fazer para desenvolver então essa impessoalidade? Bom, o primeiro passo é treinar a auto-observação. O que é auto-observação, né? Imagina que você percebe quando as suas emoções estão tomando conta de você. Então, ao invés de reagir automaticamente, você observa as suas emoções, como se eu estivesse olhando de fora, e se pergunta, o que eu estou sentindo agora? Isso é racional ou é emocional? O simples fato de você observar já vai ajudar a criar ali um distanciamento entre você e a emoção. Se você quiser, também dá para fazer um diário de emoções, para você saber quais foram os seus gatilhos. Isso também é muito saudável, tá? O segundo passo é praticar o distanciamento cognitivo. Em algumas situações estressantes ou de conflito, faça um esforço consciente para se distanciar dessa situação. Imagina como se você fosse um observador externo, olhando para o que está acontecendo e não se envolvendo emocionalmente com aquele cenário. Pergunte-se, eu realmente estava vendo isso acontecer dessa forma, ou isso é uma interpretação minha? Esse exercício vai te ajudar a ganhar uma outra perspectiva sobre o que está acontecendo. O terceiro passo é seja responsivo e não reativo. Quando algo te desestabilizar, ao invés de reagir imediatamente, respira, dá um tempo para suas emoções, para que elas se acalmem antes de agir, de tomar algum impulso. Isso vai permitir que você responda de maneira mais equilibrada e pensando de forma mais racional. O famoso conta até 10, né? Dá uma pausa para beber uma água, conta até 10.
O quarto passo é não internalizar o problema alheio, ou seja, uma das grandes armadilhas que a impessoalidade ajuda a gente a tratar é se perder na emoção dos outros, né? Quando alguém ao seu redor estiver ali numa crise, você tem que praticar empatia, você tem que estar próximo, mas sem absorver o problema dela. Oferecer suporte, mas não tome o problema como seu. Lembre-se que você pode ajudar melhor estando emocionalmente equilibrado, né? É aquela história, bote primeiro a máscara em você para depois nos outros. E utilize métodos de avaliação baseado em fatos, né? Quando a gente estiver diante de uma decisão importante, ou de um conflito, ou de algo que a gente precisa focar, a gente precisa olhar através dos fatos, levando ali as nossas opiniões alheias com menos consideração. Quais são os dados concretos dessa situação? O que eu posso controlar e o que está fora do meu controle? E, obviamente, estabeleça limites emocionais, né? Aprenda a dizer não e proteger a sua energia emocional quando você estiver lidando com outras pessoas, né, que têm opiniões, por exemplo, diferentes da sua. Entenda que, em muitos casos, é mais saudável estabelecer esses limites claros do que se deixar envolver emocionalmente com todas as situações. E esses são passos que você pode começar a praticar hoje mesmo para implementar ali a impessoalidade na sua vida e com o tempo, obviamente, você vai perceber onde aplicar, vai ajudar você a navegar pelas dificuldades que você tem do dia a dia, trazer mais calma, mais equilíbrio, trazendo mais clareza e, obviamente, mais paz interior. E esse foi o tema de hoje, um dos temas que a gente traz aí, que vem do budismo, do estoicismo, de algumas filosofias que ajudam a gente a ter mais tranquilidade e lidar com as situações do cotidiano de forma mais impessoal, de forma que isso traga menos peso nas nossas emoções, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos e, consequentemente, nos nossos resultados, né? E se você gostou, compartilha esse conteúdo com uma pessoa, deixa o seu review, deixa o seu comentário, deixa as suas 5 estrelinhas se você estiver ouvindo pelo Spotify e a semana que vem a gente se vê em mais um episódio. Até lá, um abraço pessoal, tchau, tchau.